Amém. Bom, então, hoje é o terceiro dia da campanha, nós estamos aí orando para o mês de março, e eu creio, irmãos, que hoje também, como os outros dias, Deus falou conosco e hoje também Ele vai falar, porque Deus, Ele quer que a gente receba as vitórias, Ele quer que a gente receba o bem desta terra, e para isso Ele nos orienta, e a gente precisa observar a orientação de Deus e colocar em prática. Amém? Então, hoje não é diferente. Então, nós estamos aí, né, irmãos, nessa corrida na nossa vida, dia a dia. Então, é uma corrida diária que nós precisamos do Senhor cada dia mais para a gente poder vencer. Então, hoje é mais um dia. Vamos falar a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração. Abra a tua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. Irmãos, essa passagem fala sobre algumas pessoas que recebeu uma missão, não é? Recebeu uma missão e foi realizar essa missão. Como nós, irmãos, também recebemos uma missão, não é? De estar buscando do Senhor, estar pregando a palavra, estar adorando o nosso Deus todos os dias, trazendo as pessoas para a casa do Senhor, falando da palavra de Deus. É a missão que nós temos, ganhar almas para Deus, não é? Então essas pessoas, irmãos, elas receberam uma missão, foram realizar a missão. Então presta atenção, nós vamos comentar aqui, irmãos, que essa passagem é bem conhecida, é a passagem da missão recebida pelas pessoas para olhar a terra prometida. Amém? Os espias, tá? Então diz assim a palavra do Senhor, Números capítulo 13, versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão. Eles foram fazer a missão e retornaram. Amém? Voltaram. E a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés. Então presta atenção numa coisa, irmão. Eles foram realizar a missão que foi entregue para eles, né? Eles foram lá para espiar a terra. Por que eles foram fazer isso? Por que eles foram espiar aquela terra? Por que eles foram olhar aquela terra? Porque era um presente que Deus ia entregar para eles. Era aquilo que Deus queria entregar para aquele povo. Era a terra que onde eles iam criar os filhos, onde eles iam prosperar, onde eles iam ter terra, prosperar ali dia após dia. Era ali que eles iam crescer, não é? Então Deus havia entregue para eles aquela terra. Então o que aconteceu, irmãos? Eles receberam esta missão de ir lá olhar aquela terra e ver como que era, não é? Mas se Deus já tinha entregue aquela terra para eles, irmão, você pode ter certeza que era uma terra boa. E eles constataram isso. Eles foram lá para constatar e viram, irmãos. Deus não entrega nada ruim para a gente. Tudo que Deus faz é bom, não é? Tudo que está na palavra de Deus é bom, irmão. Tudo que Deus entrega para nós, que está aqui na Bíblia, é bom. Deus não entrega nada de ruim. Deus não faz nada ruim para aqueles que servem a Ele. Então o povo foi lá só para constatar, porque a terra era boa. Então o que chegaram e falaram para Moisés? Então fizeram um relatório, eles olharam a terra e fizeram o relatório, tá? Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Olha que beleza, hein? O que será que é isso, irmão? Terra boa, frutífera, próspera, não é? Então, quer dizer, leite e mel são coisa boa, né? Então, é assim que era a terra, irmão, coisa maravilhosa.
Irmão, é aquilo que Deus tem para você e tem para mim, viu? Nessa caminhada sua, nessa jornada, tem deserto? Tem, o povo estava caminhando no deserto, estava aqui caminhando no deserto, mas eles tinham um propósito, irmão. Sabe qual que era o propósito desse povo aqui? Chegar na terra prometida. Era o propósito deles chegar aonde Deus tinha entregue para eles. Então, nós estamos caminhando nessa terra, muitas vezes a gente passa pelo deserto, né? Umas dificuldades, uns problemas, uma situação, nossa, você fala, meu Deus, agora eu acho que eu vou sucumbir aqui nesse deserto, eu vou morrer aqui, não vou conseguir sair desse problema, dessa dificuldade, que coisa difícil, não é? A gente passa por muitos desertos na nossa vida, porque é uma jornada, é uma caminhada, mas essa caminhada também tem um propósito, irmão. E é o mesmo propósito que aquele povo, chegar ao reino de Deus, não é? Eles queriam chegar na terra prometida, nós também. Eu quero chegar a alcançar o reino do Senhor. Então é uma jornada que nós temos que acompanhar, é uma jornada que nós temos que fazer, eu e você, como aquele povo teve. Por quê, irmão? Olha agora presta atenção numa coisa. Nós sabemos que aquilo que Deus tem para mim é o melhor. Eu sei que o reino de Deus é algo maravilhoso, como a terra prometida era maravilhosa. Ela manava leite e mel, era coisa linda, maravilhosa, era próspera. Assim, não tinha como. Você vai ver aqui o relatório deles, não é? Nós também, irmãos. Então, presta atenção numa coisa, você tem um propósito que é o reino dos céus. Não olha para o deserto, viu? Você está caminhando no deserto, mas olha para o propósito desse deserto, que é chegar na terra prometida. Eles caminharam no deserto, mas eles estavam lá próximo à terra prometida, né? E ela era boa. O reino dos céus é algo maravilhoso, tá? Sempre coloque no teu coração, eu quero o reino dos céus, eu quero chegar lá, amém? Porque aqui, irmãos, vai ser só, aqui nessa terra é só um deserto, é uma caminhada, uma jornada nossa, viu? O povo não era para ficar no deserto, não é? O povo estava caminhando, saiu do Egito, mas eles estavam caminhando no deserto, mas para quê? Para nada? Não, eles tinham uma meta, o objetivo deles era chegar em Canaã, a terra prometida por Deus para eles, amém? Então eles tinham essa meta. Eu e você estamos caminhando também nesse deserto, na nossa vida aqui do dia a dia, mas nós temos um propósito. Irmão, se você não tem esse propósito no teu coração, irmão, aí você vai morrer no deserto, não é? Então você precisa ter esse propósito vivo no teu coração, que é alcançar o reino dos céus, amém? Nós precisamos ter isso, irmão. Então vamos lá. Eles fizeram o relatório. Aqui estão alguns frutos dela. Trouxeram os frutos, mostraram. Beleza. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes também. Vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, irmãos, aquelas mesmas pessoas que viram que a terra prometida por Deus para eles era uma terra maravilhosa. A pessoa tinha desejo, qualquer um queria estar lá dentro daquela terra, não é? Só que aí eles viram também as partes difíceis de estar lá na terra prometida. Eles viram as dificuldades, os problemas. Nós, irmãos, também vimos os problemas e as dificuldades na nossa caminhada no dia a dia. A gente também vê, ou não? Você não tem problema, não tem dificuldade na sua caminhada, irmão, no dia a dia? Tem, e muitos, não é pouco não. Mas aí, irmãos, que vem a chave do negócio. Qual que é a chave? A fé. Acreditar em Deus e não nos problemas. Essa é a chave. Amém? Então, para você ver, irmãos, que não é simples a gente acreditar em Deus e não nos problemas. Porque as dificuldades você está passando.
Ali eles passaram, eles viram, eles olharam os gigantes, eles viram os caras bem armados, as cidades fortificadas. E quer dizer, a promessa Deus fez para eles, mas aí tinha as dificuldades. Eles tinham de fazer escolhas. Ou eles acreditavam na promessa de Deus, ou eles acreditavam nas dificuldades da cidade, da terra, não é? De entrar na terra. Então, irmãos, presta atenção numa coisa. Aí que vem a chave, a fé. Você acha, irmãos, que é simples a gente escolher fazer a vontade de Deus? Você acha que é simples escolher a promessa de Deus para a nossa vida? Não é. Nós vamos ver aqui, nós já sabemos a história, nós vamos ver aqui que há poucas pessoas escolheram a promessa de Deus. Escolheu ficar com aquilo que Deus prometeu. Não é? A nossa jornada na terra também. Quando você vê as dificuldades do seu caminhar, da sua jornada, como eles viram aqui, na hora que você vê, irmãos, pensa numa coisa, é uma jornada. É a minha jornada no meu deserto, que eu estou vivendo, mas eu tenho um propósito que é chegar no reino dos céus. Então eu não vou olhar para essas dificuldades aqui não. Eu não vou olhar para esses problemas. Eu não vou fazer como aquelas pessoas fizeram, que nós vamos comentar aqui. Não, eu vou olhar para a promessa que Deus fez para mim. Eu vou olhar para o reino dos céus, e aí eu vou começar a obedecer a Deus, obedecer a palavra, acreditar que todas aquelas dificuldades não será nada, porque eu estou na presença do Deus único e verdadeiro. Assim que eu tenho que pensar. Então olha bem, irmãos, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Essa é a atitude das pessoas que recebem a vitória. Essa é a atitude daquele que acredita na promessa de Deus. É essa atitude que Deus quer que eu tenha perante o deserto da minha vida, perante as dificuldades do deserto, para me poder alcançar a terra prometida. Amém? Então, a escolha é nossa, irmãos. Aqueles homens tinham a escolha para fazer. Ou eles acreditavam na promessa de Deus, que era a terra prometida, ou eles acreditavam nas dificuldades, não é? E não poderiam entrar lá, aí eles não conseguiriam entrar. Então, o que este homem fez? Caleb, o que ele fez? Ele acreditou na promessa de Deus. Não, vamos subir lá e tomar posse daquela terra. Olha bem, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Olha a certeza daquele homem. A palavra de Deus, irmãos, fala muitas coisas, muitas bênçãos que eu tenho aqui, muitas bênçãos que você tem, mas você precisa de ser um Caleb, tá? Para você receber aquilo que a Bíblia tem para você. Nós precisamos ser Caleb, irmão, porque Caleb acreditou na promessa, na promessa que Deus falou que a terra era dele, não é? Simplesmente, os gigantes que estavam lá, os povos poderosos que estavam lá, para ele não era nada, porque ele estava na presença do mais poderoso, que era Deus. E ele acreditou simplesmente na palavra de Deus. Então a promessa está aqui, irmãos, está na Bíblia, é sua, mas você precisa ser um Caleb para você tomar posse dela. Se você olhar para a dificuldade, se você olhar para os gigantes, se você olhar para as dificuldades aí da terra prometida, você não consegue alcançar o reino dos céus. Amém? Então você precisa acreditar em Deus, tá? Que todo aquele problema que você tem, que você está passando, vai cair por terra. Então, continuando. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. Aí eles já fizeram a escolha deles. Um homem, irmãos, tá? Escolheu ficar com aquilo que Deus tinha prometido para ele. Os outros, tá? Nós vamos ver que tem mais um aqui, né? Josué também foi outro, abençoado lá, né? Mas os outros, irmãos, o que aconteceu com os outros? Olharam para as dificuldades.
Então vamos lá. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Bom, quem que deu a vitória para aquele povo perante o Egito? Foi eles que lutaram contra os egípcios lá e saíram do Egito? Foi eles? Foi o povo que lutou contra os egípcios lá, contra os carros, com espada, para ser liberto lá dos egípcios? Não. Quem que lutou? Foi Deus. Deus que pôs a mão e livrou o povo, não é? Eles nem sabiam lutar, eles eram escravos. E aqui o povo está falando, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Irmão, era só confiar em Deus, que Deus ia pôr eles lá dentro, como Deus fez, não é? Era só confiar no Senhor que eles iam tomar posse daquela vitória, tá? E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Amém? Então, irmãos, aquele que não acredita na promessa de Deus, aquele que olha para as dificuldades, ele é um negacionista. Não é? Ele é um murmurador. E os murmuradores, irmãos, esses não participam do reino dos céus. Então, que hoje, irmãos, eu e você não sejamos murmuradores, tá? Na sua caminhada, na hora dos problemas, das dificuldades, lembre-se que você está participando de uma jornada, é uma caminhada, irmão. O seu propósito não é no deserto, o seu propósito é no reino dos céus, é na terra prometida, é igual eles, não é? Então, se você olhar para as dificuldades, murmurar, se você falar, não, está difícil, não tem jeito, não, isso aqui não vai ter condições, não tem jeito, igual esse povo fizeram, você está murmurando contra Deus, você está sendo um negacionista, um murmurador, e o que acontece, irmão? Você não alcança o reino dos céus. Aqueles murmuradores entraram na terra prometida, irmão? Não. Então vamos continuar para a gente só mais um pouco aqui, Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenhamos medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Irmão, olha para você ver o relatório dos dois, não é? E aqui Josué fala uma coisa interessante para mim terminar a mensagem. Eu quero comentar. Diz assim,
Versículo 8: se o Senhor se agradar de nós. Irmãos, eu quero só comentar isso daqui. Josué falou: se o Senhor se agradar de nós. Deus prometeu para eles a terra, tá? Mas para eles entrarem e conquistarem a terra, eles precisavam estar agradando a Deus, andando com Deus, fazendo a vontade de Deus. Irmão, não esqueçam disso. A sua jornada, a minha jornada nessa terra, tem as dificuldades? Tem. Mas o reino dos céus, ele será entregue a nós. Mas para isso, eu preciso acreditar no Senhor e fazer a vontade de Deus nessa jornada minha. Porque Deus precisa também agradar de mim para eu conseguir chegar na terra prometida. Amém? Então, agrade a Deus, irmão. Como você e eu agradamos a Deus? Vivendo com Deus, obedecendo e sendo fiel ao Senhor no nosso dia a dia, tá? Essa é uma escolha que eu e você temos que fazer. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus